Olá pessoal, aqui é o Pastor Joaquim, mais uma vez trazendo para você uma meditação no livro de Êxodo. Hoje a gente vai entrar no capítulo 30 e vamos abordar o altar do incenso, do versículo 1 ao versículo 10, nessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, tá bom? É muito interessante o que a gente viu até agora e hoje a gente vai falar sobre esse altar do incenso. O altar de incenso era vamos dizer assim, uma caixinha meio que alta, 90 centímetros de altura, certo? Da altura aí normal, que daria mais ou menos um pouco passando aí a cintura de alguém. E obviamente ele ficava logo na entrada ali do Santo dos Santos, ficava no santo lugar, mas antes do Santo dos Santos. Só poderia ser passado dali uma vez por ano, lembrando que o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. O interessante é que esse altar de incenso era especificamente para incenso e apenas uma única vez era oferecido, vamos dizer assim, um outro tipo de sacrifício a não ser, o de incenso ali naquele altar, que seria para expiação, purificação, uma vez por ano, para quando o sumo sacerdote fosse entrar ali dentro no Santo dos Santos. O interessante é que, mais uma vez, madeira de acácia sendo usada, deveria ser coberto completamente de ouro, teria aí 4 chifres aí na ponta, uma borda ao redor, argolas com traves que passavam pelas argolas para que pudesse ser movido e não ser tocado, tá? Porque o ouro, mais uma vez, o ouro significa pureza, tanto é que deveria ser ouro puro, certo? Que tipifica o quê? A natureza de Cristo. Então, mais uma tipologia, vamos dizer assim, uma simbologia de Cristo Jesus como sendo aí o nosso incenso aromático. A única coisa que poderia ser oferecido era incenso aromático, e tem uma especificação que a gente vai olhar mais tarde em uma outra meditação, o porquê dessa especificação, tá ok? Mas algo muito interessante é que incenso, ele tem a ideia de que aquela fumaça está subindo para o céu, certo? Esse aroma agradável, aceitável a Deus, está subindo para, vamos dizer assim, as narinas do Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, certo? E lá, aquilo é aceitável diante de Deus, e aquilo era para ser oferecido ali constantemente por todas as gerações. E até hoje esse incenso está sendo oferecido, não no tabernáculo ou no templo, mas pela pessoa de Cristo, que é o nosso incenso. Então, hoje, o que é representado por aquele incenso é a intercessão de Cristo por nós. Constantemente Cristo intercede por aqueles que pertencem a Ele, certo? Por aqueles do qual Ele pagou o preço dos seus pecados, confiam nele e estão nele. Então, hoje em diante, Jesus é esse intercessor por mim e por você. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas passagens que nos ajudam a entender melhor, certo? Alguns desses fatores de intercessão de Jesus. A primeira delas, eu vou levar vocês aí para Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por sinal, não sei se você percebeu, mas Hebreus é como se fosse um comentário de Êxodos. Explica muito Êxodo e explica muito Levítico. É como se o autor de Hebreus escrevesse Hebreus para explicar o significado para nós hoje, certo? Daqueles sacrifícios, todas as questões e elementos do tabernáculo, das vestes sacerdotais, tá bom? Então preste atenção nisso aí quando você estiver lendo Hebreus. Hebreus 25, capítulo 7, 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Aí de novo, Jesus como intercessor, para que aqui a primeira instância, a primeira parte de sua intercessão é pelos meus pecados, certo? Vivendo sempre para interceder por eles. Então, interceder por aqueles que o quê? Se chegam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ainda em Hebreus
versículo 24, capítulo 9 agora, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Que santuário ele está falando? Tabernáculo, mais tarde, o templo. Figura do verdadeiro. Quem é esse santuário? Eu, você, mas aqui ele também está falando que, em um sentido mais amplo, é o céu. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Jesus está diante de Deus, constantemente intercedendo. A palavra interceder aí era usada na época de Jesus, no grego, no original do Novo Testamento, certo? Para significar um pedido de favor ao rei. Então, Jesus aqui é o nosso intercessor, ele pede favores em nossos méritos, nos seus méritos, para conosco, diante do rei, que é o Senhor Todo-Poderoso Deus. Ok, gente? Aqui é a ideia. Eu queria encerrar aqui com Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34, que diz o seguinte lá: quem os condenará? Que se refere àqueles que estão em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, que significa foi finalizado, foi aceito completamente, não há mais nenhum tipo de sacrifício a ser oferecido pelos nossos pecados, e também intercede por nós. Agora, Jesus está diante de Deus, mostrando suas mãos ensanguentadas com o seu sangue, mostrando o seu corpo partido e dizendo: eu peço pelo seu favor sobre os meus irmãos que confiam em mim como Salvador legítimo, para que o Senhor derrame o favor que o Senhor tem sobre a vida deles. Esse é o Jesus com quem nós contamos. Então, amanhã, lembra disso, que Deus está intercedendo por você. Hoje à noite, vai dormir com aquele problema que você está pensando e saiba que Jesus está intercedendo por você em relação a esse problema e pedindo o favor de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá bom? E estejam preparados para a nossa grande reabertura nesse domingo também. Deus te abençoe, um grande abraço desse pastor, até amanhã.